Bom, agora vamos para o nosso tema, que são os tanques mais fáceis de fazer 3 marcas, tá? O importante ponto, eu vou explicar mais ou menos como funciona e como eu fiz essa tier list nossa aqui. Primeiro ponto, que todos os dados que eu puxei aqui, eles são do site Watch Console RU, que eu vou deixar na descrição do vídeo, da live e também ali no grupo do Ligre. Esses dados eu coletei ontem, então caso vocês estejam vendo no Ponto Futuro, no YouTube ou em qualquer outro meio, eu acho bom vocês darem uma olhadinha para ver se os dados estão atualizados, como que está o dado quando vocês estiverem vendo. E também, que é o seguinte, aqui não vai ser os que menos precisam de dano para fazer marca. Por exemplo, o que menos precisa fazer dano para fazer marca de Tier 9 é a Bar. A Bar, para quem não sabe, é um tanque que não tem depressão nenhuma, que não tem torre, é extremamente difícil de jogar, ela pede quase 2.200. Ou seja, para quem bate o ouro naquele site e fala, eu vou pegar 3 marcas na Bar, mas não vale a pena. Assim como outros Tier 8 também, por exemplo, o Tier 8 fica entre o T44 e a Storm Tiger P. T44 é um tanque que é muito difícil porque ele tem vários pacotes de XP e ele também não é um tanque muito bom. Assim como a Storm Tiger P, que é basicamente uma TD que não tem tanta blindagem. Ela tem o chassi do Ferdinand, mas o chassi do Ferdinand é o do Tiger P, que tem muito ponto fraco. Não tem torre, é um pouco lenta. Então, o que eu coloquei aqui para a nossa estafeta, digamos assim, eu coloquei aqueles tanques que entregam desempenho na batalha e que tem uma marca baixa. Ou seja, vai ser a marca baixa versus o que ele entrega para você na partida. Então vocês podem ver aqui na lista, não vai ter nenhum tanque ruim. Todos os tanques vão ser bons e todos os tanques, com exceção do Centurion Huntsman, vão ser de linha. Por que eu fiz isso? Porque é um tanque de linha que dá acesso a todo mundo pegar, fazer a linha e pegar as 3 marcas. Tanque Premium, eu não vou conseguir democratizar esse vídeo. Então eu vou fazer um vídeo à parte e também explicar que esse vídeo aqui é só um conteúdo para as 3 marcas, tá? As marcas douradas eu vou abordar num próximo tema, porque muda a dinâmica, tá? Então tem muitas coisas que diferem da terceira para a quarta. E o intuito desse vídeo vai ser ajudar vocês a pegarem essas 3 marcas nesses tanques. Para quem quiser, às vezes não tem nenhuma marca, ou já fez há bastante tempo, quer retomar confiança, quer fazer no primeiro Tier 10, quer fazer no primeiro Tier 9, quer fazer no primeiro Tier 8. Esse vídeo aqui é muito bom. Eu vou explicar para vocês tanque por tanque, tá? E aí a gente vai começar aqui do nível 5. Eu já separei todos os tanques aqui pra gente. Eu coloquei pelo menos 3 por tier, tá? E aí eu vou lendo aqui o quanto a marca pede. E aí eu vou comentar também um pouco do tanque, tá? Lembrando que qualquer comentário que vocês estiverem, qualquer dúvida, pode mandar ali no chat da live que eu vou estar olhando. Bom, aqui o primeiro tanque, que é o tanque que pede o menor dano na nossa estafeta aqui que eu coloquei, é o T1 Heavy. Ele está pedindo 1.395 de dano combinado, tá? O T1 Heavy, ele é um pesado que ele tá muito bom porque ele tem bastante DPM agora. Ele tá com uma blindagem que não é a melhor do tier, mas ele tem uma velocidade que não é tão boa, mas que dá pra jogar no Tier 5, tá? Tier 5 geralmente são mapas mais pequenos, então não vai fazer tanta diferença. Ele também tem um canhão secundário, que não vejo tanto sentido, porque ele já tem um reload muito rápido. Então, quando você coloca um canhão secundário no tanque que tem reload muito rápido, acaba que meio que fica inutilizável, porque só do tempo de você trocar de canhão, meio que já carrega o seu principal, que tem muito mais dano e penetração, tá? Mas o T1 Heavy é o tanque dos 3 aqui que menos pede dano, tá? E o segundo dessa lista aqui dos níveis 5 vai ser o Panzer 4H, tá? O Panzer 4H, o principal diferencial dele é que ele tem uma DERP. Ele tendo uma DERP, é bastante interessante vocês colocarem o equipamento aqui. Eu não recomendo colocar o equipamento de troca de munição porque ele tem um reload muito rápido, tá? Então eu recomendo que vocês coloquem a parte da visão, porque explicando um pouquinho sobre as 3 marcas, só para introduzir, porque eu acho que vai ter bastante iniciante vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, você faz uma somatória geral do seu dano e mais o dano combinado na partida. Como níveis 5, 6 e 7 geralmente tem uma visão muito mais baixa do que o Tier 10, Tier 8 e 9, é interessante você colocar ou camuflagem ou lente nos seus tanques. Porque a lente vai te ajudar a spotar muito mais e, consequentemente, você vai ter uma taxa de conversão nas partidas muito maior para sua marca.
Então é muito diferente você fazer 1k de dano e 200 de auxílio, e é muito diferente você fazer 1k de dano e 600 de auxílio no tier 5. Vocês vão que no tier 5 qualquer 100 de auxílio já ajuda muito. Então vocês terem um tanque que tem uma visão legal e uma camuflagem também vai fazer bastante diferença, tá? E aqui o que eu considero o principal tier 5 é o KV1, tá? O KV1 ele tem esse canhão aqui e na verdade ele tem muitas opções também, né? Ele tem aquela opção de 57mm, que é aquele canhão que atira muito rápido, que tem no Capture de KV1, e ele tem a DERP também. Eu vou recomendar que vocês coloquem essa última arma aqui. Não tem discussão, tá? A DERP ela é muito troll nesse tanque aqui. Ela tem uma precisão muito fraca. E no último canhão vocês vão perceber que ele tem um dano alfa de 160, o que é ridiculamente alto para um nível 5. Ele carrega alto, tá? Lembrando que eu não estou colocando tripulante nesses tanques aqui. Então as taxas de DPM, visão, enfim, tudo vai melhorar quando vocês coloquem os tripulantes, tá? Mas só para ilustrar um pouquinho, eu vou puxar um tripulante aqui só para o KV1 rapidinho. Para vocês verem o quanto que o DPM dele fica bom, tá? Aqui. Ele tem 17 tiros por minuto praticamente. Praticamente vai carregar em 3 segundos e meio. É muito bom porque esse tanque tem uma blindagem interessante. Ele tem uma velocidade que não é perfeita, mas pro tier 5 dá pro gasto. Esse canhão aqui é muito forte, com 161 de penetração. Fura qualquer coisa, tá? Você só vai enfrentar no máximo tier 7. 161 você consegue furar Tiger P, Tiger 1, T29, KV3 com toda a facilidade, tá? Essa é a vantagem. E é o tanque que, se vocês perguntarem pra mim, me indica um tier 5 para começar a fazer 3 marcas, eu vou indicar o KV1, tá? É o principal entre os 3 aqui. Porque ele é um tanque que te ensina muito a jogar. E reiterar também que todos os tanques aqui que eu vou indicar pra vocês têm uma gameplay fácil, tá? Eu foquei em não colocar nenhum tanque que às vezes não tem torre, que é lento, que não tem tanta, às vezes, blindagem como um pesado. Ou seja, todos os tanques que eu vou indicar aqui pra vocês é uma gameplay, eita, é uma gameplay fácil, que é justamente para vocês pegarem esses tanques aqui, fazer as primeiras marcas de vocês, retomar confiança, aumentar o número de coleção de vocês. Então, pro tier 5 eu considero o principal o KV1, tá? Já partindo pro nível 6, eu separei 4 aqui, tá? E aí, são opções muito boas, tá? E aqui lembrando que vai estar toda a minha expertise com os tanques. E a maioria, tá? A grande maioria eu já tenho até 4 marcas. Então vocês vão ver que eu vou ter bastante propriedade para falar, tá? Eu vou começar aqui do que menos pede dano, que é o VK 3001P. Eu acho que eu não repassei dos tier 5, né? Deixa eu só fazer esse parênteses rapidinho. O Panzer 4H ele tá pedindo um 479 e o KV1 ele tá pedindo um 539 de dano combinado. Eu vou deixar essa lista aqui na descrição do vídeo e também aqui no chat da live da Twitch, tá? Porque aí vocês vão acompanhando aqui enquanto eu vou falando, até porque se eu esquecer algum número, vocês estão na ponta do lápis aí, tá? Eu vou acabar de passar aqui no chat da transmissão, só um minutinho. Espera aí. Calma aí rapidinho, deixa eu só acessar aqui. Deixa eu ver se foi. Eu não sei se foi, mas em todo caso eu vou passar no grupo do Liga aqui também, tá? Pronto. Beleza, agora indo pro tier 6 de fato. O que menos pede dano é o VK 3001P. Ele está pedindo 1603 e a vantagem desse tanque aqui é que ele tem uma arma de 220. Ele tem uma arma de 220 com muito DPM. Eu não recomendo que vocês utilizem a DERP ou essa aqui de 7,5 centímetros. Recomendo que vocês usem a do canhão 88 dele, que é muito boa. Tem bastante DPM, uma penetração de 9,4, que é suficiente para furar a maioria das coisas, com exceção dos pesados níveis 8, tá? Mas nível 6 e 7 você vai furar tudo com muita tranquilidade.
Então esse tanque aqui é o que menos pede, tá? O segundo que menos está pedindo dessa lista aqui é o 40 TP com 1614. Eu fiz recentemente a quarta dele, fiz até em live, talvez eu traga um vídeo dele também para ilustrar um pouquinho. Ele é um tanque que é muito bom, porque ele tem 240 de dano alfa e ele carrega em 6 segundos basicamente, 6 segundos e pouco. Até menos, se eu não me engano, quando ativa o consumível. Ele é uma gameplay bem fácil de jogar também. Ele não é tão veloz, por mais que vocês estejam vendo 50 km por hora, a aceleração dele para chegar nessa velocidade final é bastante ruim, tá? O motor dele não é tão bom. A blindagem dele não é excelente, mas até que alguns níveis 5 você vai segurar um pouquinho na torre e tudo. E a blindagem do VK também vai pelo menos caminho do 40 TP, tá? Com a vantagem que a do VK é um pouquinho mais angulada. Às vezes no cooldown tem um mantelete que é um pouquinho mais forte do que o padrão, então talvez você bounce um tiro ou outro, tá? Tier 6 e 5 é muito difícil porque a maioria dos tanques são fáceis de furar, tá? Não tem nenhum tanque que seja uma blindagem muito excelente assim, tá? E aí o terceiro da lista que menos pede, aqui aumenta um pouquinho o valor do dano, é o VK3601H. Cara, esse tanque aqui foi o que eu mais gostei de jogar junto com o M6 aqui. Eu peguei quase 3.300 de dano combinado com ele. Para um Tier 6 é muita coisa. Eu peguei a marca dele, a quarta marca dele dourada em menos de 60, 70 partidas, acho que foi 50. Foi uma coisa assim, muito rápido. Ele tá pedindo aqui pra gente 1877 de dano combinado, tá? E o último que eu considero o melhor desses Tier 6 aqui é o M6, tá? O M6 ele tá pedindo 1889, ele pede 2 de dano, 12 de dano a mais do que o VK. Só que a vantagem dele em relação ao VK é que ele tem 20 de dano alfa a mais. Ele tem uma penetração que vai furar qualquer coisa que ele enfrentar, tá? 243 numa PCR, você fura qualquer coisa do Tier 8, tá? Com muita tranquilidade. Ele é um tanque aqui que ele tem 1k de HP também junto com o VK, só que ele tem uma velocidade que é muito boa, tá? Esses 40 km por hora aqui, ele chega com muita facilidade nessa velocidade final. Ele tem um canhão secundário que você consegue atirar cerca de 2 a 3 tiros enquanto carrega o canhão principal. Ele tem 240 de dano, essa arma dele aqui é a mesma do Hellcat, tá? Da TD Tier 6 americana. Então ele tá muito bom, ele tá muito roubado. A habilidade dele não é tão boa, mas ainda vai tancar algumas coisas no Tier 5, tá? E, cara, esse aqui, se eu fosse indicar um Tier 6 pra vocês, todos esses da lista aqui são bons. Mas o Mutante hoje, em 2024, no Watch Console, ele tá muito bom. Vale muito a pena e vocês podem ver que nos 4 tem tem marca dourada. Então eu tô indicando aqui e eu realmente sei do que esses tanques entregaram ali no campo de batalha, tá? Partindo aqui pro nível 7, eu separei aqui 4 tanques, tá? O que menos pede dessa lista aqui é o IS com 934. O IS eu trouxe por quê? Geralmente, entre todos ali, vocês podem perceber que eu estou trazendo tanques que são fáceis de jogar. Que eles têm uma precisão boa, uma velocidade legal, uma blindagem que é razoável. Só que o IS ele tem um ponto aqui que atrapalha um pouco se você for iniciante, que é a questão da dispersão. Tem que combar uma tripulação com 2 ou 3 skills de mira para esse tanque não ficar com uma dispersão tão fraca na batalha, tá? Eu trouxe ele porque ele é o que menos pede, tá? E é uma diferença bem boa pro último, que é o T29. Então, ele é um tanque muito bom porque com 4 tiros e um pouquinho de dano combinado, você já vai fazer a terceira marca dele, tá? Ele tem 390 de dano alfa e ele só pede apenas 1934, ou seja, 4 tiros de 400, 1600, com um pouquinho de dano combinado, você já bateu a média para a terceira marca, tá? Aí o segundo que menos pede dessa lista aqui é o T25/2, que é uma TD, é uma sequência do Hellcat. Ele tem 2.008 de perfuração, vai furar qualquer coisa do Tier 9, Tier 8, com bastante facilidade. Ele tem uma camuflagem que é extremamente baixa. Esse tanque aqui é muito bom de jogar. Ele tem uma gameplay bem fácil por ser uma TD de suporte, então qualquer cara consegue jogar com um tanque aqui, tá? Então é um tanque que eu recomendo também fazer 4, 3 marcas aqui nele. E para a primeira opção de Tier 7 é muito boa também, tá? O terceiro dessa lista, o T20, com 2075. É pouca diferença para ele pro T25, tá? O T20 ele tem basicamente a mesma arma, tá? Com exceção das penetrações e do DPM. O que faz ele ser um médio muito forte.
Ele tem 1100 de HP com 56 km por hora. Ele faz basicamente a mesma velocidade final que faz o T25. Só que ele é um médio. E por ele ser um médio, ele tem mais HP, ele tem mais velocidade, ele tem mais capacidade de flanquear o inimigo. E no Tier 7 é bastante legal você ter velocidade, porque você começa a enfrentar caras de Tier 5 que às vezes não tem nem tripulação. Então você consegue ter uma superioridade muito grande no campo de batalha. Então esse T20 aqui eu estou recomendando bastante também. E aí o que mais pede dessa lista aqui é o T29, tá? E eu coloquei ele porque esse tanque aqui, cara, ele é surreal de bom. Ele tem uma torre que tanca a maioria das coisas do Tier 9, por incrível que pareça. Esse cooldown desse tanque aqui vai bater de frente contra Conqueror, E75. Por mais que a bochecha dele no Tier 9 dá pra furar com a bala Premium, vocês vão ver que no Tier 7, no Tier 8, no cooldown, na depressão, se esconder na cúpula, ninguém vai furar essa torre, tá? É muito forte. E aí, tem um joguinho de setup aqui que eu vou recomendar pra vocês, tá? Não utilizem o último canhão. Utilizem esse aqui de 90mm, porque ele tem muito mais DPM, mais precisão. Ele perde 80 de dano, é verdade, mas ele recupera na bala Premium, tá? Vocês vão ver que a bala Premium dele é até maior. Aqui não, perdão, é a mesma coisa praticamente, só perde 2, tá? Falei besteira aqui. Mas vocês vão ver que ele tem muito mais DPM, ele vai tirar mais cerca de 4 ou 5 tiros por minuto aqui com a tripulação. Ele vai ter mais precisão, ele vai ter mais confiabilidade. Coloquem essa arma de 90mm, tá? Não compensa usar essa aqui de 105, tá? Por mais que ela tenha um dano maior, eu recomendo sempre que vocês usem essa de 90mm. Então, ele tá pedindo 2397, tá? É um dano que, olhando assim em comparação aos outros que perdem na casa dos 2000, o IS pedindo 1900, é um pouco mais alto, mas esse tanque aqui recompensa, porque ele é muito bom. E vocês podem ver que um fato curioso é que a linha inteira americana dos pesados vai aparecer nessa lista, porque justamente são tanques que entregam desempenho e também tem uma marca baixa, beleza? Dos Tier 7 são isso, tá? E se eu fosse recomendar um dos 4 aqui, eu recomendaria o próprio T29, tá? Porque o T29 é um tanque que tem uma gameplay muito fácil, ele tem uma blindagem de torre aqui no rolldown. E acredite, dá pra fazer muito rolldown no Tier 5, 6 e 7 por causa dos mapas, tá? Geralmente são mapas mais curtinhos, então tem uma possibilidade de você fazer um rolldown até maior. E é isso. Se eu fosse indicar um dos 4 aqui, seria o T29, mas todas as outras 3 opções são muito boas, tá? Partindo para os níveis 8, eu separei 4 aqui, tá? E eu vou começar com o Centurion Rushmans, que ele foi entregue pro Odd praticamente toda agora, era basicamente entrar e jogar algumas partidas que já recebi esse tanque. É o único tanque prêmio aqui. E por que eu tô trazendo ele e não fazendo no vídeo dos prêmios que eu vou fazer posteriormente? Porque ele é o melhor tanque, disparado, tá? Ele é um tanque bom, ele tá pedindo nesse momento, tá? E eu sei que vai abaixar, porque esse tanque aqui tá sendo muito mal jogado. Ele tá pedindo 2177. 2177 não é nem o dano T29. Isso num Tier 8 que carrega em menos de 5 segundos, que tem uma torre forte, que tem 258 de perfuração numa PCR. Ele tá muito bom de jogar. Para vocês terem uma noção, eu até tava jogando aqui com ele numa partida de aquecimento. Eu tô com 2 marcas com ele em menos de 25 partidas. É verdade que eu tô com uma média de quase 4K com ele, mas não deixa de ser uma média muito alta, tá? 24 partidas e duas marcas já. Cara, eu vou pegar essa terceira com menos de 40 batalhas. Isso aqui tá muito bom. É o tanque que eu mais recomendo dessa lista. Obviamente, se você não tiver nenhuma terceira marca, começa do Tier 5, tá? Vai fazendo o grind certinho. Faz um Tier 5, faz um Tier 6, faz um Tier 7. Vai subindo aos poucos. Porque nesse momento, o que você mais precisa fazer para colocar a primeira, terceira marca na sua garagem é ter paciência. Não adianta você querer começar do Tier 10, sendo que você não tem nenhum Tier 5. Então faz o passo a passo certinho. Não tem demérito nenhum fazer marca em Tier 5, 6, tá? Ainda mais para quem está começando. O importante é sempre fazer. E se vocês quiserem fazer um Tier 8 já, o dos 4 que eu recomendo aqui, já adiantando, é o Centurion Rushman, o melhor tanque aqui dessa lista, entre todos os níveis, tá? Já do segundo que menos está pedindo, perdão, é o Carnarvon. O Carnarvon está pedindo 2499. Carnarvon é um tanque muito bom também. Vocês podem ver que ele está com 280 de dano alfa, com um DPM que é muito bom, com uma torre que é muito boa também agora. Ela foi recentemente buffada, tá? O único ponto fraco dela é essa cúpula aqui,
mas na depressão você consegue esconder ela facilmente. E essa parte aqui não é tão fácil de furar como uma aparenta, tá? Por mais que ela seja reta, esse anel da torre até é um pouco mais penetrável, mas a habilidade do tanque em si é muito boa na torre. Ele é um tanque que é muito fácil de jogar também. E ele é um tanque da principal linha que vocês devem fazer no começo do jogo, que é a linha de Super Conqueror. Esse tema eu vou até abordar num próximo vídeo. E eu recomendo para vocês o Carnival aqui. Tá pedindo 2499, tá? 2.500 basicamente. Uma marca muito baixa, vocês conseguem fazer esse tanque aqui de boa. Tá muito bom o Carnival também, tá? Já o terceiro que tá mais pedindo, que eu separei aqui para vocês, é o Panther 2. Tá pedindo 2524. Panther 2, ele tem o mesmo dano alfa do Carnival, tá? Ele é um tanque médio que tem uma velocidade muito boa. A habilidade dele não é boa, mas a velocidade dele compensa. O dano alfa compensa muito também, tá? E vocês podem ver que esse tanque aqui ele é muito bom. Para um médio Tier 8, ele é um dos melhores, tá, da lista. E por ele ter uma PCR que é bastante alta e ela é bem rápida também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A PCR, cara, isso aqui é absurdo. A PCR dele é 1438 metros por segundo. Essa PCR aqui, ela é de velocidade de Tier 10, tá? Tier 10 médio soviético ainda. Tipo um T-62A, um 140. Vale muito a pena esse tanque aqui. Tá pedindo apenas 2524, tá? Já o último aqui dessa listagem é o T-32. O T-32, ele é basicamente o T-29 no Tier 8. Com a ampliação de que essa torre aqui no Tier 10, a cúpula dele é um pouco maior do que a do T-29, ela é um pouco mais difícil de esconder, porque a do T-29 está na parte baixa da torre, essa aqui já está na parte frontal aqui, então se você bobear, até no Tier 8 mesmo dá para acertar e furar, tá? Mas a torre dele é muito boa também. E a gameplay dele é bem semelhante ao do T-29, então caso você queira fazer essa linha aqui do E5, vocês podem ver que além de todos os tanques que eu vou separar aqui da lista servirem para terceiras marcas, são gameplays bem fáceis e que se assemelham. O T-29 se assemelha muito com o do T-32, que também tem uma regra de setup aqui, que vocês não devem também utilizar o canhão de 320 nesse tanque, porque esse canhão aqui de 90mm novamente tem uma penetração que é alta, tá? Aqui, ó, foi aqui que eu confundi a parte da PCR que é melhor até, tá? Vocês podem ver que no canhão primário dele, a PCR dele é melhor ainda do que a segunda, que é 265, aqui é 268. Tem mais DPM, tem mais precisão. Então, na mesma regra do T-29, coloquem o canhão de 90mm, tá? Tier 8 são isso. Tem bastante Tier 8 que é bom também de linha, tá? Eu foquei em trazer esses 4 porque tem uma marca baixa, tá? Todos esses tanques aqui estão pedindo abaixo dos 2.700. E Panther 2, Carnival vou estar pedindo na casa dos 2.500. Não tá muito fácil também, tá? Pelo desempenho que eles agregam aqui no campo de batalha. Partindo pro Tier 9, eu separei 5 aqui. Por que eu separei 5? Porque Tier 9 é um tier muito amplo. Tem bastante linhas, tem bastante tanques. E por ter diferentes classes aqui também, eu coloquei pesado e médio aqui praticamente. Eu trouxe mais tanques aqui justamente para agregar mais possibilidades para vocês aí, tá? O primeiro, que é o que menos está pedindo aqui, é o M103. Ele está pedindo 2893. Ele tem um canhão D5, que é muito bom. Ele tem uma blindagem que eu acho que entre os pesados aqui, com exceção do T10, é a pior, tá? Ele tem um ponto fraco que é muito forte aqui nessa parte baixa aqui do chassi. E essa cúpula também que é muito grande. Mas ele é um tanque que tem uma marca muito fácil. Ele tem um canhão que é muito bom, que é o próprio canhão D5. Uma P de 258, uma HIT de 340. Ele tem um DPM que é legalzinho até, tá? Para um Tier 9 é bom até. Então eu recomendo fazer esse tanque aqui, é o que está menos pedindo dessa listagem. Não é o melhor tanque entre esses 5 aqui, mas é o que menos está pedindo e tem uma gameplay legal também para seguir na linha dos pesados americanos, tá? Já partindo aqui para o segundo que está pedindo menos, na verdade nós temos um empate aqui. O T54 e o T10 eles estão pedindo exatamente o mesmo dano, tá? 3139. Vou começar pelo T54 aqui, porque esse tanque ele foi recentemente buffado e eles adicionaram o canhão do Tier 10 no tanque. O que está extremamente bom, tá? Porque esse tanque aqui com o canhão do T62A praticamente, com pouca diferença ali, cara, é muito bom porque assim, ele tem aquela PCR também que é muito rápida, tá? Mano, olha a PCR dele, cara.
A PCR dele tem 1535 metros por segundo. Cara, às vezes você tá enfrentando um cara a 400 metros andando, você precisa nem dar lead direito, de tão rápida que tá essa PCR, tá? E uma penetração que é muito boa também. Ele tem uma hit de 330 e uma PCR de 264, tá? Esse tanque aqui tá muito bom e ainda tem uma camuflagem bem legal até pro tier dele, pro tamanho do tanque também. Então o T-54 aqui pedindo apenas 3.139. Vai dar pra fazer muito auxílio com esse tanque, muito dano, eu recomendo aqui também, tá? E partindo pro T-10, ele é um tanque que tem o canhão do IS-4. É o mesmo canhão, só muda DPM e outras estatísticas. Ele é muito móvel. Ele tem uma blindagem que não é boa no chassi, mas na torre vocês vão ver que dá muito bounce, principalmente Tier 8, Tier 5. Tier 5, ó. Tier 8, Tier 7, vai dar muito bounce na torre. E a vantagem dele é o dano alfa. Por ele ter 440, ele tem um DPM até que não é tão ruim, tá? Eu acho que ele carrega, se eu não me engano ali, ele dá mais ou menos entre uns 7 e 8 tiros por batalha, tá? Por batalha não, por minuto. Então, um DPM legal também. E a penetração dele é muito boa, tá? Então, pedindo apenas 3.139 é uma opção que eu trouxe aqui pra vocês que tá muito boa também, tá? Aqui, partindo pro penúltimo que tá pedindo mais dano, é o E75, ele tá pedindo 3.190. O E75, ele se destaca pela blindagem, tá? Essa blindagem aqui contra Tier 8 ela é muito eficaz, porque a parte baixa dele, por mais que seja um ponto fraco muito grande, ela não é tão fácil de furar nesse tier, tá? Vocês podem ver que quando vocês caírem em partida top tier, só os caras que estiverem usando bala premium vai ter uma facilidade para furar, tá? Bala padrão não fura com tanta facilidade esse tanque aqui. E a cúpula dele também é um pouquinho fraca, mas é mais fácil de esconder do que a do M103, por exemplo, tá? Isso aqui na depressão dá para esconder e você balançando também. Esse tanque aqui ele tem um DPM que é muito fraco, tá? Recentemente ele teve até uma alteração aqui nos outros canhões. Eu acho até que utilizando esse canhão de 10,5 aqui, talvez seja uma opção até melhor, tá? Porque a diferença do dano vai ser 130 e você vai quase duplicar os tiros que você dá por minuto. Eu ainda tenho que testar essa opção aqui ainda, tá? Eu ainda não joguei com esse tanque aqui depois dos buffs, mas é uma opção muito boa também. Se destaca pela blindagem, por ter uma PCR de 311, esse tanque aqui tem o mesmo canhão do mouse, só que não tem um DPM legal, tá? Já vou adiantar pra vocês que o DPM dele aqui é bem fraco. E aí, o tanque que eu mais indico aqui entre esses quatro é o Conqueror. Tá pedindo 3.270, ou seja, ele tem uma diferença para o 7.5 que é quase 100 de dano. E ele é bem melhor do que o 7.5 aqui, tá? Vocês podem ver que esse tanque aqui, ele vai ser muito eficiente na hora da batalha, porque ele é praticamente um Super Conqueror no Tier 9, tá? Ele muda bastante na parte do chassi, na blindagem de Tier para Tier, tá? Mas a torre dele, esse cooldown aqui no Tier 9 é muito bom. Cara, enfrentar com esse tanque aqui, enfrentar Tier 7 com esse tanque aqui é muito bom. Vocês vão ver que vai ter uma superioridade muito grande. Ele tem o mesmo canhão, que é o do Super Conqueror, a PCR de 326 e uma hash de 120. A hash desse tanque aqui é muito forte. Você vai pegar Tier 7 e furar a maioria dos médios TDs. Tanques sem blindagens do nível 8 também. Então esse tanque aqui pedindo apenas 3.270, é uma opção muito boa, tá? Recomendo pra vocês. E agora, partindo pro carro-chefe aqui, que são os níveis 10. Eu separei 4 aqui pra gente, tá? Separei 4 porque, assim, Tier 10, obviamente, vai ser o tier mais difícil entre todos aqui. Só que eu separei 4 pesados, porque médios tem uma marca mais alta. E eles não têm uma gameplay tão fácil como é um pesado. Aqui vocês podem ver que dos 4 pesados, 3 tem uma habilidade muito boa, tá? Eu vou começar do que está menos pedindo nesse momento, que é o 277. Ele está pedindo apenas 4,433 de dano combinado. Ele é um tanque que tem uma velocidade muito boa. Um dano alfa que é legal. Acaba que na comparação direta com o WZ5A, esse tanque aqui perde muito, mas não deixa de ser um tanque bom, tá? Ele está carregando aqui em mais ou menos 9 segundos com todos os equipamentos de tripulação. Reload bem rápido, para dar 500 de dano praticamente. E ele tem uma velocidade que é muito legal, tá? A blindagem não é boa desse tanque no chassi. Na torre você ainda vai conseguir bounçar algumas coisas, porque é uma torre muito reta. E vocês vê que não tem uma cúpula alta, tá vendo? A cúpula desse tanque é bem baixinha. E é uma torre que é muito difícil de furar até de longe. De perto é um pouquinho mais fácil, mas de longe na depressão é um pouquinho chato de furar. E ele também aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ele tem
Ele tem 5 graus de depressão só, tá? Só que acho que na lateral ele pega um pouquinho mais. Mas mesmo assim, é uma gameplay que não é tão simples assim, mas é o que tá menos pedindo, tá? Partindo pro segundo, E5, 4-4-5-1, tá? E5, tanque muito bom hoje ainda. Recentemente foi buffado também. Pontos fracos, parte baixa, Tier 8 fura e cúpula, Tier 8 fura. Fora isso, é um tanque muito bom, tá com DPM muito legal. Tem uma arma que é muito confiável também, a PG 258, o hit 340, mesmo ganhando M103. Velocidade dele não é o ponto mais forte entre comparações, mas é um tanque que tá sendo bem móvel hoje em dia também, tá? Recomendo também, tá pedindo apenas 4-4-5-1, tá? O terceiro dessa lista é o S4. Cara, a habilidade desse S4 aqui, ela é muito forte contra caras que não sabem atirar no tanque, tá? Até mesmo se você mirar de uma forma não tão legal nesse tanque, você vai ter dificuldade para furar, tá? A lateral do tanque aqui é muito forte. A frontal também, escondendo essa parte baixa aqui, é muito boa também. Ele tem um canhão que dá 440 de dano aqui. Bala hit na munição premium e bala pena na munição padrão, tá? Ele tá pedindo apenas 4.560. Uma boa marca também. É um super pesado. A linha dele não é tão fácil, tá? A linha dele vocês vão sofrer bastante no STI e no KV4. Mas para Tier 10 é uma ótima opção aqui para a primeira e terceira, tá? E aqui, o tanque que mais está pedindo, e acho que é o tanque que eu mais indico para vocês, é o Super Conqueror, tá? O Super Conqueror está pedindo 4.629. É um pouquinho mais alto do que os outros concorrentes diretos dele. Mas esse tanque aqui, ele ainda está muito bom em 2024. Esse tanque ele teve um período auge em 2020, que era uma época que tinham mapas que eram muito bons para o Super Conqueror. Não tinha aqueles mapas grandes que tem hoje. Por ele ter 34 por hora, ele sofre esses mapas, tá? Não é a mesma coisa você jogar com ele hoje em relação àquela época. Mas é um tanque que é super confiável. Tem uma PCR muito forte, tem uma hash muito forte. Blindagem de chassi e de torre muito forte também, tá? Escondendo a parte baixa desse tanque aqui, vocês vão dar muito bounce, então vale a pena fazer a terceira dele. Ele tem essa parte aqui na torre que ajuda bastante, tá? Dá muito bounce até. Bala hit aqui sofre pra furar, tá? A cúpula dele é um pouquinho alta, só que você também consegue dar uma escondida na depressão, tá? Então, ele tá pedindo 4.629, mas entre os 10 é o que eu mais indico para a terceira marca aqui, tá? Um ponto interessante para aumentar a velocidade dele é tirar o equipamento de lente e colocar um de velocidade, tá? Colocando de velocidade ele vai bater 37, 36 por hora. Fica uma velocidade mais aceitável, que não vai prejudicar tanto nas partidas que forem mapas abertos, tá? Fazendo um panorama geral, galera, eu vou separar para vocês os principais de cada tier, tá? Porque fica mais fácil para vocês identificarem na hora, tá? Aqui eu vou colocar 2, porque caso você não tenha um cinturão Rushman, que pode acontecer, você está jogando num ponto futuro, está iniciando o jogo agora e não tem, tá? Então eu vou colocar 2 aqui no Tier 8 e nos demais eu vou colocar um só, tá? Esses são os tanques por tier que eu mais indico vocês fazerem em marca, tá? Tier 5, KV1. Tier 6, M6. Tier 7, T29. Tier 8, Centurion Rushman e Carnarvon. Tier 9, Conqueror. E Tier 10, Super Conqueror. Lembrando que todas as opções são muito viáveis. Todos os tanques que eu coloquei ali na lista para vocês são tanques muito bons. Então, esses aqui que eu separei mesmo são os que eu indicaria para caso você estivesse fazendo um grind comum ali, de pegar 3 marcas no Tier 5, 6, 7, 8, 9, 10 e subindo também, tá? O conteúdo das marcas foi isso, tá? Em breve eu estarei trazendo um vídeo de dicas de terceira marca e também colocando os principais tanques prêmios e mais a parte dos tanques Cold War também. E aí depois eu vou fazer uma parte da marca dourada, tá? Para comentar um pouquinho, falar o que muda de tanque para tanque, de marca para marca, né? De terceira para quarta muda bastante coisa. Então esses conteúdos vocês podem esperar
que estarão vindo aqui para as lives e para os vídeos, tá? Beleza, acho que era isso. Agora eu vou partir para gameplay mesmo.